Feliz Dia da Mulher. Não que não seja o dia de vocês todos os dias do ano, mas hoje especialmente a gente celebra junto com vocês. E nessa noite eu não queria falar somente sobre a mulher, mas eu queria falar sobre a família, que é um projeto de Deus, que é um sonho de Deus, que é prioridade para Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu creio que todos aqui concordam que quem melhor entende sobre o funcionamento de uma criação é o Criador. Sim ou não? Não é verdade? Sem dúvida alguma, ele sabe exatamente o que fazer para resolver cada problema, para colocar esse objeto, esse produto ou esse ser para funcionar no seu mais alto nível de qualidade. Por exemplo, deu problema no carro, na geladeira, no fogão, a gente deveria procurar o quê? O manual, é verdade? O manual, por quê? O manual foi criado pelo criador daquele item. Só que quem é que leu o manual, gente? Alguns aí levantaram assim, mas a maioria do nosso país não leu o manual. E aí o que acontece? A gente vai naquela, quem é que não sabe usar uma furadeira? Quem é que não sabe usar uma geladeira? Quem é que não sabe usar um fogão, consertar isso aqui? E aí a gente vai lá, pelo nosso próprio conhecimento, acaba que não dá certo, a gente chega na autorizada ou em algum lugar, a gente fala, deu problema. Aí eles falam o seguinte, você fez isso? Aí você diz assim, não sabia que era para fazer? Aí ele fala, tá no manual. Ah, mas eu não li. E aí você perde o quê? A garantia. E sabe, queridos, não é diferente com a família. Porque você sabe quem criou a família? O próprio Deus. E quando ele criou a família, ele definiu papéis, ele definiu objetivos, e ele também escreveu o manual. E o manual é esse aqui. Mas sabe qual é a verdade? Muitas famílias têm sofrido dores e lutas que não precisavam sofrer. Sabe por quê? Porque não leem o manual. Porque não acreditam no poder contido no manual. Não acreditam na sabedoria das Escrituras que foram conduzidas por um Deus perfeito, sábio e que sabe exatamente o que eu e você precisamos nessa noite. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer é que não adianta a gente cobrar de Deus a garantia para que as promessas que Ele depositou sobre a nossa família se cumpram, se nós não lemos e nem vivemos conforme o manual. Porque se nós não fazemos isso, nós não acessamos as promessas. Por isso eu quero te perguntar, você tem lido o manual que te ensina a ser feliz na família? Você tem lido o manual que tem os princípios para dar alegria ao seu casamento? E para te ajudar na criação tão desafiadora dos seus filhos? Meus irmãos, sem dúvida alguma, existem dois motivos pelos quais a família tem sofrido, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo. O primeiro motivo é porque se a família é sonho de Deus, ela também é alvo do diabo. E existe sim uma orquestração do mal para destruir teu casamento. Existe sim uma maquinação do mal para destruir a vida dos seus filhos. É uma realidade e nós não temos como fugir disso. Mas sem dúvida alguma, o segundo é o principal motivo, que é o fato da maioria das famílias no mundo não conhecerem os papéis que precisam ter diante de Deus. Alguns ignoram, outros simplesmente não conhecem. Irmãos, imagina um time que vai estrear num campeonato sem treinar. Vai dar certo? Até o time que tem ali os melhores jogadores do mundo tem que treinar, porque tem que ter interação. Aí o lateral, ele até sabe o que um lateral faz, mas ele nunca fez. O atacante até conhece um atacante que faz muito gol, que é muito bem sucedido na função dele, mas ele mesmo nunca treinou, nunca jogou. Aí quando ele entra no campeonato, começa o jogo, ele acha que sabe o que fazer, mas na verdade não sabe. E não é diferente na família. A gente entra na família, a gente entra no casamento, a gente entra na maternidade, na paternidade, achando que, olha, porque eu vi assim vai dar certo, porque eu vi aquilo ali, a gente não se prepara, porque nós não lemos o manual. E por isso nessa noite eu quero pregar sobre os papéis na família.
que são definidos pelo manual, a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Irmãos, o que tem acontecido é que muita gente entra no casamento achando que é uma coisa, quando na verdade não é bem aquilo. E aí ele fala assim, eu achei que era assim, não sabia que era desse jeito, então eu não quero mais. E a gente vai desistindo da família. A gente vai desistindo dos projetos de Deus. Irmãos, nós precisamos entender sobre isso. E por isso eu quero ler o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, dos versículos 21 a 33, e também o capítulo 6, do versículo de 1 a 4. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, por favor. Nós também vamos projetar aqui, mas eu não vou ler esse texto diretamente agora, eu vou passar ponto a ponto. Eu leio alguns versículos e eu faço algumas considerações, porque esse texto nos ensina claramente sobre o papel da família. Mas antes de nós lermos, eu quero falar um pouquinho do contexto da igreja de Éfeso. Paulo escreve uma carta a essa igreja. Essa igreja enfrentava um problema de falta de harmonia, faltava harmonia nos relacionamentos naquela igreja e também dentro das casas. Dificuldades relacionais, conflitos que até poderiam ser resolvidos, mas estavam crescendo e se tornando destrutivos. Então Paulo chega para aquela igreja e diz, olha aqui, vocês precisam retomar a harmonia no meio de vocês. E para isso eu quero mostrar que existem papéis para cada um, dentro da igreja, na sociedade e também na família. Irmãos, é igualzinho no esporte. Se um não fizer o seu papel, fica pesado para o outro. Se no meio do jogo, um jogador decide não correr para marcar, sobrecarrega todos os outros. E na família, quando um não faz o seu papel, sobrecarrega todos os outros também. E a gente precisa entender qual é o nosso papel. Às vezes, quando a gente não faz o nosso papel, a gente dá cansaço no restante do time, no restante da família. Quando o marido ignora o seu papel, a esposa ignora o dela, o pai diz resolve com a sua mãe, a mãe diz resolve com o seu pai, o filho não obedece ninguém e vive do jeito que ele quer, e isso vai destruindo a família, vai trazendo sofrimentos que não foram parte do plano de Deus para a nossa vida. Então eu queria falar sobre alguns princípios, conforme a vontade de Deus, que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, a harmonia de nossas relações depende do quão submissos somos à vontade de Deus. A harmonia de nossas relações depende do quão submissos somos à vontade de Deus. Versículo 21, leia comigo, por favor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Antes de Paulo começar a falar sobre a família, ele vai falar de qualquer relação. Ele vai dizer, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Temor a Cristo não é ter medo, mas é reconhecer que a vontade dEle, os princípios dEle, por mais que pareçam difíceis de ser seguidos, são sempre a melhor escolha para a gente ter sucesso nessa vida. Isso é temor do Senhor. E Paulo é enfático em dizer que a harmonia na nossa casa, na nossa igreja, na nossa empresa, no nosso condomínio, depende do quão submissos nós somos à vontade de Deus. Ou seja, se cada um decidir não ceder ao que a carne pede e viver conforme o papel que a palavra determina, nós conseguimos encontrar harmonia nos ambientes em que estamos. É isso que Paulo quer dizer. Mas antes de Deus conduzir o seu casamento, Ele precisa conduzir a sua vida. Antes de Deus conduzir os seus filhos, Ele precisa conduzir a sua vida. Antes de Deus conduzir os nossos projetos, Ele precisa conduzir a nossa vida. Antes de Deus restaurar o seu casamento, Ele precisa restaurar a sua vida. Antes dele realizar certas mudanças no seu cônjuge, ele precisa realizar certas mudanças na sua vida. É desse jeito que funciona. E por isso a minha pergunta nessa noite é, de 0 a 10, o quão submisso você é à vontade de Deus? O quão submisso você é ao manual que tem princípios e valores para te levar ao sucesso nessa vida? Basta você avaliar algumas coisas. Por exemplo, o quanto você conhece o manual. O quanto você se conecta com a palavra. O quanto que você investe tempo, você é intencional em crescer em Deus, em ler a palavra, em passar tempo em oração, em conhecer pessoas que estão na mesma direção. Será que você está num caminho de santificação? Porque antes de eu pedir que a bênção plena de Deus venha sobre toda a minha história, ela precisa vir sobre a minha vida, e isso é através da palavra. E é isso que Paulo está dizendo.
Não queira gerar nos outros aquilo que ainda não começou a ser gerado em você. Não queira gerar nos outros aquilo que não começou a ser gerado em você. E esse é um princípio que nós entendemos nesse texto. Mas, pastor, o que é se sujeitar aos outros? O que significa isso? Se sujeitar é reconhecer que o que o outro pensa e sente é importante para a gente. E pode ser algo benéfico para a nossa vida. E, queridos, falar sobre isso é bem complicado. Mas Paulo vai dizer, sujeitem-se uns aos outros. Falar sobre isso nos dias de hoje, irmãos, é complicado demais. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas pensa assim, eu não abaixo minha cabeça para ninguém. Eu não preciso de mulher, não preciso de homem. Eu não preciso de chefe. Eu não preciso de namorado, de namorada. Eu não preciso de ninguém. Eu sou independente. Eu vivo a vida do meu jeito. Eu não vou prestar contas a ninguém. Irmãos, e quando a gente pensa na nossa relação com Deus? Se eu não consigo me sujeitar a alguém que eu vejo, como vou me sujeitar a alguém que eu não vejo? Isso é muito profundo. Não existe relacionamento com Deus que não interfira no nosso relacionamento com o outro. Sujeitar ao outro está em falta. Agora, se essa realidade fosse somente fora de casa, seria uma coisa. Mas agora está dentro da casa. De muitas pessoas que a gente conhece e às vezes dentro da nossa própria casa. Porque marido não valoriza esposa, esposa não respeita marido, filho faz o que quer na cabeça e com isso a família está sofrendo. E com isso a sociedade está sofrendo porque ela é reflexo do que nós temos na nossa casa. E essa é a luta que nós vivemos. Ninguém quer se sujeitar a ninguém. Irmãos, esse tipo de princípio, feminismo não vai defender não. Machismo também não vai defender não. Hedonismo, aonde eu busco prazer a todo custo, o que importa é a minha alegria, é a minha vontade, são os meus sonhos, não vai concordar com isso. Mas a palavra de Deus, que é um caminho de bênção e de favor sobre a nossa vida, ela vai dizer que para ter harmonia, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. É isso que Paulo vai dizer. A minha pergunta é, você sabe o que é importante para o outro que convive com você? Você conhece as emoções, os pensamentos, o coração dessa pessoa que age de determinada maneira, porque existe uma origem nesse sentimento, nessa atitude? Será que você conhece o quão importante certas coisas são para essas pessoas? Irmãos, no casamento, a gente consegue valorizar o outro quando a gente faz acordos. Você faz acordos no seu casamento? Os acordos, eles nos protegem de futuros problemas e futuras dificuldades. E se eles forem cumpridos, a harmonia vai ser mantida. Mas se eles não forem cumpridos, ou se eles não existirem, é difícil a gente manter a harmonia na nossa casa. Vou te dar um exemplo de uma família que não tinha acordos. A primeira família da história, você bem sabe quem foi. Adão e Eva. Eles não tinham acordo nenhum. Começaram a viver, viviam do jeito que queria. Não tinha acordo, por exemplo, sobre quem ia ter poder de influência na casa deles. E aí Eva sai sozinha um dia para caminhar e ela encontra a serpente. E ela não somente encontra a serpente, como ela começa a conversar com a serpente. E ela não somente começa a conversar com a serpente, como ela permite que a serpente influencie. E com isso, destruição na casa deles. Destruição numa família criada por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não havia acordos. Se houvesse um acordo, Eva poderia ter ignorado aquela serpente. E como que tem casamento sofrendo? E até mesmo acabando. Porque marido e esposa estão conversando com as serpentes da vida. E com isso, certas influências que não deveriam estão entrando na casa de muitas famílias que são projetos de Deus. Irmãos, precisamos fazer acordos. Acordos também podem ser refeitos em algum momento, mas sempre em consenso. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto, o marido deve liderar sua casa em submissão a Deus, amando a sua esposa de maneira incondicional. Versículos 25 a 28 vão dizer assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma,
os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Irmãos, Paulo vai comparar o homem ao cabeça. E o padrão que ele define para o papel do homem é um padrão elevadíssimo. A responsabilidade do homem é muito grande. O homem é o responsável por conduzir a casa a uma atmosfera de bênção, de harmonia e de alegria. O marido é o líder da casa, não porque ele é mais importante ou porque ele é melhor, mas porque Deus concedeu a ele características que o favorecem na liderança. Ele é mais forte, ele é mais resistente, características físicas e emocionais. Pastor, não concordo com isso. Irmão, é assim que Deus definiu. E se ele definiu assim, é porque foi ele que criou. E ele sabe muito bem o que é melhor para mim e para você. Foi Deus que criou o homem, a mulher e a família. E ele disse, o homem tem que ser cabeça. Então o homem não pode ser frouxo. E não é deixar de ser frouxo porque ele grita e fala mais alto, porque ele bate na mesa ou agride alguém. Mas ele tem que ser firme na liderança. Em não abrir mão dos princípios e valores da palavra de Deus na casa dele. Ah, pastor, mas minha mulher ganha mais que eu. Irmão, que problema tem nisso? Liderança não tem a ver com contra-cheque, sim com postura. E a gente tem que pensar sobre isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a responsabilidade é do homem, é do cabeça. E deixa eu falar uma coisa para você, homem. Deus vai cobrar de mim e de você o que nós estamos fazendo com a família que Ele confiou a nós. Um dia eu e você estaremos diante dEle, prestando contas. Ah, pastor, mas foi Eva que errou. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Na hora que Deus foi disciplinar, Ele perguntou onde é que estava quem? Eva ou Adão? Adão, cadê você? Sabe por quê? A responsabilidade é do homem. E eu quero falar sobre isso. Quando a gente compara o homem à cabeça, a gente pode pensar o que é que tem na cabeça. Por exemplo, os olhos estão na cabeça. Porque é papel do homem vigiar e perceber se existem perigos se aproximando da sua casa. Perigos se aproximando da vida dos seus filhos, da sua esposa. Se Adão estivesse observando aonde Eva estava indo e com quem ela estava conversando, provavelmente aquilo não teria acontecido. Você sabe que os seus filhos assistem no YouTube, no Netflix? Você sabe quem são as amizades da sua esposa? Você sabe o que é que o teu filho está olhando no celular? Irmão, pai e mãe tem que fazer uma blitz de vez em quando no quarto do filho, irmão. Chega no sábado à tarde, que ele está ali olhando para o nada, você não avisa não, entendeu? Você abre a porta, dá uma pesada na porta já e fala, ó, larga o celular, mão na parede. E você vai cuidar da vida dele. Mas pega de surpresa, que se não for de surpresa, ele pode se preparar para isso ali. Tem que fazer a blitz, irmão. Você tem que conferir. Ah, pastor, isso aí é invasão de privacidade. Quem foi que comprou o celular? Você. Quem é que paga a conta? Você. E quem é que vai prestar contas sobre o seu filho? Você. E essa coisa de privacidade que estão falando aí, está roubando os princípios e valores da casa de Deus. E a gente tem que entender sobre isso. Eu e você, pai, somos responsáveis. É óbvio que a mãe também vigia e também é responsável, mas Deus vai cobrar do homem. E é isso que o texto está dizendo. Sabe o que está na cabeça também? A boca. Porque a responsabilidade do homem é alimentar a sua casa. Alimentar no contexto físico, mas também no contexto espiritual. Ah, pastor, mas minha esposa é mais espiritual, ela conhece mais da palavra. Irmão, corre atrás. Vai estudar. Vem na escola ministerial. Faz discipulado. Busca o Senhor. Porque você, homem, tem que ter o que falar de Deus para sua família. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ontem nós comemoramos o mêsversário da Rebeca. Que momento lindo. E aí eu trouxe uma palavra sobre uma das mulheres da Bíblia, inclusive era Rebeca, o nome dela também, e nós declaramos ali características que nós gostaríamos que a nossa filha desenvolvesse na vida dela. Ah, pastor, mas ela nem entende o que você está falando. Irmão, eu não sei se ela entende ou se não entende, só sei que na minha casa, em toda oportunidade, a palavra vai ser pregada. E não faço isso porque eu sou pastor da Igreja Atitude, mas porque eu sou pastor na minha casa.
E deixa eu falar uma coisa para você, homem. Você pode até não ser pastor aqui nessa igreja, mas na sua casa você tem que ser. Na sua casa você tem que ser. E deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Tem que dar espaço para o homem ser, tá? Porque se você que faz devocional, você que ora em todos os momentos, é você que faz o culto doméstico, quando é que ele vai agir? Mas ele não sabe direito. Então ele vai aprender fazendo. Mas você precisa dar oportunidade para ele. Amém? Isso é importante demais. E às vezes a mulher fala assim, pastor, mas meu marido não tem tempo, ele é empresário, ele é do ramo da saúde, ele é professor, ele trabalha muito. Deixa eu falar uma coisa, reino de Deus não é feito de empresário, de professor ou de médico. Reino de Deus é feito de sacerdote. E homem tem que ser sacerdote na casa. Arruma um tempo, porque o diabo vai arrumar tempo para interferir na vida do seu filho. Pode ter certeza que ele vai fazer isso. Outra coisa que também está na cabeça, o ouvido. O ouvido está na cabeça para o homem ouvir a voz e a direção de Deus para casa. E para isso é necessário intimidade com Ele. É necessário conhecer a palavra. Porque às vezes tem homem que fala assim, pastor, eu faço a minha parte, eu pago todas as contas, está tudo certo. Realmente, é muito importante que você cumpra com isso também. Se precisar de ajuda, ok, tudo bem, mas que você faça isso. Mas Deus não te colocou como provedor somente para colocar dinheiro e comida em casa, mas colocou você para participar e se envolver em todas as questões da casa. Se envolver com seus filhos, se envolver nas emoções deles, nos sonhos, nos projetos deles, nos objetivos que eles têm. Sabe, irmãos, às vezes, o pai só aparece na casa para dar ordem, mas ele precisa participar das emoções dos seus filhos, das decisões na casa. Precisa interagir com a sua esposa. Pastor, mas ela faz muito drama. Irmão, você casou com a mulher. Não tem como fugir disso. Faz parte. Mas o drama é de uma pessoa que é sua esposa. E se é drama para ela, tem que ser drama para você também. E isso não é fácil, não. E a gente tem que entender, irmãos. A nossa família não precisa apenas de dinheiro, mas precisa do nosso envolvimento. Agora, existe um grande desafio para o homem e para a mulher no casamento. Sabe qual é? É morrer para si. Para que haja felicidade no casamento. E como é que o homem morre no casamento? O homem é muito mais forte fisicamente. E ele poderia impor sua liderança pela força, como alguns até fazem. Mas enquanto ele poderia fazer isso, Deus fala assim, você não vai liderar pela força e nem pela resistência, você vai liderar através do amor incondicional. O homem tem que morrer para a sua força, para amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem é que está me entendendo, gente? É uma diferença muito grande. E essa é a morte que o homem precisa viver. E a minha pergunta é, será que essa tem sido uma realidade no seu casamento? Será que essa tem sido uma realidade no meu casamento? De que maneira nós temos protegido as nossas esposas? Será que os grupos de WhatsApp que você faz parte protegem o seu casamento? Será que as rodas de conversa que você anda protegem o seu casamento? Será que você protege sua esposa também com as palavras que saem da sua boca? Às vezes tem um dia que ela chega, olha, hoje eu não vou cozinhar não. Isso aí já é suficiente para chamá-la de preguiçosa. Um dia que ela se cansou, será que nós valorizamos o que elas sentem? Qual foi a última vez que eu e você fizemos uma surpresa para elas? Irmãos, casamento precisa de nutrição. E a relação com o dinheiro? O dinheiro só serve para uma coisa na nossa casa, para promover o bem-estar de toda a família. É só para isso que ele serve. Mas tem casa que tem gente que vive como milionário e outro que vive como pedinte. O homem compra o que quer, mas a mulher que está em casa, que foi um acordo que eles fizeram, para comprar uma coisa, ela tem que quase se humilhar para pedir para o marido. Irmão, isso é humilhante. Isso é pesado. E esse não é o papel que Deus deixou para a nossa vida. Mas terceiro princípio, porque vai chegar a hora também das mulheres, né? A mulher deve se sujeitar, auxiliar e respeitar o marido. Versículos 22 a 24. Vão dizer assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 33, no finalzinho dele vai dizer assim: e a mulher trate o marido com todo o respeito. Assim como Paulo compara o homem ao cabeça, ele compara a mulher ao corpo. Ele faz essa analogia para nos fazer entender um pouquinho mais. Em nenhum momento ele está usando o princípio da submissão como algo para proferir inferioridade à mulher. Isso só acredita os deturpadores da palavra de Deus. Mas não é isso que ele está falando, porque submissão significa estar sob a mesma missão. Deixa eu te explicar isso de maneira prática. A mulher não faz o que o homem manda, mas ela age em prol da harmonia no lar. Uma coisa muito diferente da outra. Ela age em prol da alegria na sua casa. E nesse contexto, a mulher é colocada como corpo. E o que tem no corpo? As mãos e as pernas. Porque é a mulher que é responsável por movimentar as coisas na casa. É a mulher que coloca em prática os princípios que o cabeça está recebendo de Deus. É a mulher que edifica o lar. É claro que a mulher também ouve a voz de Deus, ela também vigia, ela também tem suas responsabilidades, ela pode trabalhar, mas ela faz isso tudo, além de fazer o papel dela, que é movimentar as coisas na casa. E aí chega a morte que a mulher tem que ter pela felicidade do casamento. Sabe por quê? Porque a mulher nasceu com todas as capacidades para ser independente. E isso é impressionante. Eu conheço muitas mulheres que sozinhas criaram filhos muito bem-sucedidos, e você também conhece. Mas se fossem homens no lugar delas, não sei se seria assim que ia acontecer, não. Eu olho para minha casa, irmão, se eu viajar, minha mulher fica bem demais. Agora, se ela viaja, eu não consigo encontrar nem uma xícara para tomar café, irmão. É complicado. Outro dia eu recebi uma visita em casa, ela não estava lá, aí estou montando a mesa do café, ela, você já colocou a toalha? Eu falei, aonde tem toalha? Mas por que tem que ter toalha? Tá bom, então vou achar a toalha. Demorou a achar a toalha, irmão. O café acho que até esfriou. Porque a gente consegue viver sem elas. E a mulher, com toda essa independência, ela recebe a dura missão de se submeter a alguém. É aí que a mulher precisa morrer. O homem morre para força, para agir em amor, mas a mulher morre para independência, para agir em submissão. Ou seja, para construir um casamento feliz, os dois têm que ceder. Mas qual o problema de hoje? Ninguém quer ceder. Seja feita a minha vontade, aqui na terra como é no céu. É assim que a gente vive muitas vezes. Quando a palavra de Deus diz assim, vocês querem felicidade na casa de vocês? Então abra a mão de si em prol do outro. Irmãos, isso tem um poder grandioso. A minha pergunta para você, esposa, existe harmonia no seu lar quando você compra algo sem conversar com ele antes? Existe harmonia no seu lar quando você compartilha questões do seu casamento com outras pessoas que ele não concorda que você compartilhe? Existe harmonia no seu lar quando você dá uma orientação contrária à que ele deu para o seu filho? Existe harmonia no seu lar quando vocês têm um problema entre vocês e você corre para contar para sua mãe? Vocês se amam, vocês vão resolver isso um dia, mas a sua mãe não vai resolver com ele não, tá? É difícil, irmãos, e nós temos que entender. Será que semanas sem sexo vão trazer harmonia para casa? Nós temos que pensar sobre isso. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você, você tem que vencer o cansaço e a preguiça. Mas fica mais fácil quando o homem é carinhoso sempre, não somente no dia que quer algo, né? Aí facilita, né? É uma verdade. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Pastor, submissão quer dizer que a mulher não tem opinião, não é nada disso. Quantas vezes, eu acho que na maioria das vezes, a opinião da minha esposa é muito melhor que a minha. Às vezes eu até falo que é minha, porque é tão boa. E aí eu pego o crédito. E é assim que funciona. Sabe, irmãos, mas a pergunta é, antes de falar e fazer qualquer coisa, pense assim, será que isso vai trazer harmonia para minha casa? Será que estar com essa pessoa vai trazer alegria para o meu casamento? Será que fazer esse investimento vai? Eu e você precisamos pensar nisso. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Muitas vezes, tem mulher destruindo o seu marido e a sua casa com a própria boca. Provérbios 14:1 vai dizer assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa.
A minha pergunta é, suas decisões, atitudes e palavras estão edificando o seu casamento, estão edificando a vida dos seus filhos ou estão trazendo destruição? Olha o que Provérbios 31, 23 vai dizer também sobre a mulher virtuosa. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Quando você, como mulher, cumpre o teu papel, o teu marido é respeitado. Ele é colocado em lugares altos. Ele é honrado pelas pessoas, simplesmente porque você o respeita e o valoriza. Quando eu leio isso, eu lembro que como que tem mulher que reclama do marido? Mas reclama do marido o tempo todo. Aquele traste, aquele miserável. Eu conheci uma irmã lá no Rio, que ela só reclamava do marido, o tempo todo. Um dia eu falei para ela, olha aqui, irmã, enquanto você reclama todo dia do teu marido, tem um monte aí fora elogiando ele, tá? Um dia você vai perder, e vai perder porque com a sua boca você destruiu o seu casamento. Pastor, mas você não conhece o miserável. Irmã, da sua boca saem profecias. E quando você elogia e valoriza o que ele faz bem, e faz com alegria, e faz com dedicação, isso vai levando ele a olhar para aquilo que ele não faz bem, e começar a pensar, será que eu não posso mudar isso aqui? Será que eu não posso melhorar isso aqui? Mulher tem que profetizar sobre o seu marido. Mulher tem que incentivar o seu marido. E ele precisa enxergar que você confia nele, que você acredita que ele está seguindo o melhor caminho. Irmãos, são esses os princípios da palavra de Deus. Quarto princípio que eu trago desse texto. O conceito bíblico de família é um só. Versículo 31 vai dizer assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, uma só carne só é uma realidade se deixar quem? Pai e... Quem é que está falando isso? A palavra de Deus, são 4 referências que cita esse texto. Começou em Gênesis e depois percorreu os evangelhos e chegou nesse conceito que nós estamos chegando aqui. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de um casal que chegou com uns problemas uma vez, e aí ela reclamava muito da família dele, quer dizer, ele reclamava muito da família dela, porque a mãe, o pai, o cunhado, e não sei o que lá, e não sei o que. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, pega uma folha de papel vocês dois e desenha a família de vocês. E aí eles foram desenhar a família. Aí ela desenhou, ele desenhou, ele, ela e os filhos. Perfeito? E ela desenhou o pai, a mãe, os avós, os tios, os primos, o bisavô e tudo mais. Aí, enquanto ela estava desenhando, ela olhou para a folha dele, começou a se irritar, falou, tá vendo, pastor, ele não sabe o que é família. Eu falei, minha amada irmã, quem não sabe o que é família é você. Porque a Bíblia diz que quando nós casamos, família é marido, mulher e os filhos quando chegarem. E nessa hora não vem amém, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não ouve isso em lugar nenhum. E sabe qual é a verdade? Nós precisamos ensinar as pessoas. Quando nós casamos, os outros são parentes, são pessoas importantes, mas que precisam entender que existem atualização nos seus papéis diante da família. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Às vezes a pessoa só reclama, o pai, a mãe. Eu falei, vem cá, tem algum problema entre vocês, assim? Porque você só fala do pai do outro, da mãe do outro. Por quê? Porque a gente não entendeu esse conceito. Irmãos, os pais são conselheiros, mas quem dita as regras na nova família é marido e mulher. E é isso que a Bíblia diz. Uma só carne não é só a consumação do ato sexual, mas é deixar pai e mãe financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. E é isso que a palavra vai dizer. Irmãos, na família, o marido tem que valorizar a esposa mais do que qualquer pessoa. E a esposa tem que valorizar o marido mais do que qualquer pessoa. Uma só carne representa isso. Pastor, eu nunca ouvi isso e nem concordo, mas você acabou de ler. E isso quem disse foi o Criador da família. E se ele está dizendo isso, é porque nós precisamos entender. Nós precisamos entender. E quando a gente não entende isso, a gente enfrenta certas dificuldades que nunca foram plano de Deus para a nossa vida.
E é por isso que Paulo escreve com tanta veemência sobre esse texto. Penúltimo princípio, quinto princípio. O filho que obedece e honra os pais tem longevidade e qualidade de vida. Capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vai dizer assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irmãos, nós temos aqui um princípio inegociável. O filho que honra os pais, ele vive mais e vive melhor. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E o que é honrar os pais? Significa mostrar respeito a eles, amor a eles, cuidar deles enquanto precisarem de nós e procurar honrá-los na nossa maneira de viver. Irmãos, eu fico assustado porque tem filho que nem ora pelos pais. Tem filho que foi cuidado, protegido, abençoado a vida inteira. Mas hoje, visita os pais uma vez ao ano e ainda vai com hora para ir embora. Meus irmãos, isso é assustador. Filhos que valorizam os amigos, valorizam o trabalho, valorizam a namorada, valoriza todo mundo. Só não valoriza aqueles que pagaram o preço para que eles se tornassem quem são hoje. E isso é assustador. Filhos que quebram uma regra que tem em toda a família. Cada família é diferente, mas essa regra não pode faltar. Sabe qual é a regra? Ninguém de fora pode ser mais importante de quem está dentro. E como que filho acaba fazendo isso? Filho tem que valorizar os pais mais do que valoriza os amigos, mais do que valoriza a namorada. Irmão, namorado uma hora vai embora, mas os pais sempre vão estar ali, quando você precisar. E nós temos que entender isso. Ah, pastor, mas o meu pai não é como eu queria, a minha mãe é assim, é assado, eu queria que ela fosse assim. Não interessa, é o seu pai e é a sua mãe, e a palavra não diz para honrá-los porque eles fazem o que tem que fazer, mas diz simplesmente que nós devemos honrá-los. É simples assim. O meu pai não é crente, é ele que você tem que honrar mais ainda, para mostrar que a palavra de Deus te ensina a honrá-lo. E a gente tem que entender sobre isso. E deixa eu falar uma coisa, desonra aos pais é pecado de rebeldia. E 1 Samuel 15, 23 vai dizer que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O peso é grande. O peso é grande. Mas eu também vejo muito filho que tem a vida próspera, abençoada, organizada, porque pela vida toda honrou seus pais e valorizou eles, mesmo sendo limitados, mesmo tendo dificuldades na vida, valorizou os seus pais. Mas em contrapartida, como que tem filho com a vida arrebentada? Na carreira, na família, no ministério, nas emoções, porque não honrou seus pais. Mas esse texto vai dizer que quando eu honro os meus pais, eu vivo mais e vivo melhor. É longevidade e qualidade de vida. Uma vez o casal entrou no gabinete e falou: pastor, queremos a tua bênção para o nosso casamento. E aí minha pergunta foi: os seus pais concordam com isso? E eles olharam um para o outro meio assim, desconfortáveis. Aí falaram: pastor, a gente achou que você não ia falar sobre isso não. Eu falei: como que eu vou falar sobre isso? Quem mais conhece vocês não está concordando? Eu não estou falando aqui que pai e mãe tem que decidir com quem o filho casa, porque isso também está errado, tá? Porque na hora que ele tiver problema, é você que vai lá resolver na casa dele? Não. Mas a opinião dos pais tem que ter muito peso. Porque são os pais que conhecem a gente melhor. E podem identificar se realmente a gente está num caminho que vai trazer alegria ou tristeza. Mas, irmãos, sem dúvida alguma, esse conceito de honra aos pais parece ter se perdido na vida de muitos filhos. Mas eu também reparo que ele se perde na vida até mesmo dos pais. O Salmo 127 vai dizer que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Feliz é o homem que enche a sua aljava. Ou seja, ele está falando de filhos, que tem muitos filhos. Tem gente que já recebeu, né? Mas hoje, o maior motivo para as pessoas não terem filhos ou não terem mais filhos é porque ele diz assim: pastor, é caro demais ter filho. É ou não é? É verdade. Pastor, não vou conseguir dar o meu melhor para eles. Não vou conseguir, então é melhor não entrar nesse caminho. Irmão, os pais que pensam assim estão errados? São maus pais? Claro que não. Eles querem o melhor para os filhos.
mais eu vejo uma contradição com o conceito bíblico. Ah, pastor, onde come um, come dois, mas onde estuda um, não estudam dois não, né? É complicado. Mas olha o que a Bíblia ensina para a gente. Que os filhos, nos tempos bíblicos, eles eram motivo de muita alegria, não somente pela alegria de ter filhos, mas porque eles, quando nasciam, eles iam trabalhar na fazenda. Eles iam ajudar no sustento da casa, eles iam ajudar nos afazeres da casa. Sabe o que isso significa? Que quanto mais filhos, mais gente para trabalhar, mais crescimento, maior colheita e maior prosperidade na casa. Ou seja, é por isso que a gente tinha 20 filhos, 30 filhos, 10 filhos. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Hoje, os papéis são outros. Se os filhos vinham para servir e abençoar os pais e a família, agora, sabe o que está acontecendo? Os pais lutam para dar tudo para eles, e os filhos não dão nada. Não dão nada. E não vivem conforme os princípios da palavra de Deus. Deixa eu trazer um outro exemplo aqui para você. Você, antigamente, né, não é tão velho assim esse tempo. Os pais, para escolher a escola dos filhos, eles iam na escola, sem os filhos, observavam a estrutura da escola, sentavam com o diretor, ele apresentava a metodologia da escola, e então, no final, os pais perguntavam, quanto é que custa? Não era assim? Depois ele chegava em casa e falava, filho, você vai estudar na escola tal. Agora hoje, olha como é que é. Os pais levam os filhos na escola, os filhos ficam correndo lá 15, 20, 30 minutos, ele conversa ali com os outros pais, aí, quanto custa aqui? E tal, é tanto. Aí os filhos voltam, ele chega para eles e fala assim, e aí, você gostou da escola? Gostei. Então tá bom, vai estudar aqui. Se ele disser que não gostou, vai procurar outra escola. E uma criança que não tem capacidade alguma de decidir o melhor lugar para estudar, é quem está escolhendo de estudo. Irmãos, nós temos invertido os princípios. Nós precisamos lutar para que eles entendam o papel deles. Entendam que pai e mãe é que precisam definir o caminho deles. Uma vez num retiro de de carnaval, tinha 500 adolescentes nesse retiro. E aí, na hora do almoço, alguém chega para uma menina e fala assim, ô fulana, sua mãe está te ligando. Irmão, imagina 500 adolescentes zoando a menina porque a mãe estava ligando para ela. E era assim, zoação só e tal, não sei o quê. Ela sai quietinha, atende o telefone, e quando ela volta, ela chega, gente, presta atenção aqui, todo mundo olha. Ela fala, olha, quem me ligou foi a minha mãe. E ela ligou porque ela se preocupa comigo. Se ela me ligar 100 vezes, eu vou atender. Agora, se os pais de vocês não ligam para vocês, não se importam com vocês, não é problema meu. Tirou onda, né? Corajosa. Mas é uma filha que honra os pais. E eu oro para que nessa igreja, o Senhor levante uma geração de honra aos pais. E que por isso viva mais e viva melhor. E realize os sonhos que Deus tem para eles. Porque filho tem que entender que quem não é bom em casa, vai sofrer fora dela. Filho tem que entender que a família é a escola para vencer na vida, com todos os desafios. Se eu não venço na família, dificilmente eu vou vencer na vida. A família é a escola para vencer na vida. Mas eu quero encerrar com o último princípio desse texto. Os pais não devem irritar seus filhos, e sim criá-los com a condução de Deus. Versículo 4 do capítulo 6 vai dizer assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Duas orientações para os pais que Paulo dá aqui. Não irritar os filhos e criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, às vezes tem pai que só aparece na hora de dar ordem, na hora de chamar atenção, na hora de brigar, e não está ali para participar de outros momentos com o filho, de conhecer as emoções do filho, de conhecer os sonhos do filho, os medos do filho, de brincar com ele, de rir com ele, de interagir com ele. E aí, para esse filho, esse pai é um estranho, e às vezes é um tirano. Isso vai irritando ele, porque ele conhece um general, mas ele não conhece um pai. E isso muitas vezes dificulta a relação dos filhos com seus pais. Irmãos, na criação dos filhos, a gente tem que fugir dos extremos. Quais são os extremos? No passado, era assim, o que meu pai fala é ordem. Se respirar diferente,
já era, filho. E hoje como é que é? A gente fala, o filho chia, reclama, e a gente cede. Pastor, o que está certo, o que está errado? Irmão, nenhum nem outro, a gente tem que buscar um equilíbrio. A gente tem que encontrar um equilíbrio que faça com que os filhos verdadeiramente entendam o que é honrar os seus pais e que os pais também entendam como não irritar os seus filhos. Nós temos que ter um equilíbrio. E a Bíblia nos mostra muitos exemplos de pais que falharam na criação dos seus filhos. Por exemplo, Eli, um grande sacerdote, seus filhos, que deveriam dar sequência à linhagem sacerdotal, até começaram a ser sacerdotes, mas desonraram a palavra de Deus, envergonharam o seu pai e tiveram um fim muito diferente do que Deus tinha para eles. Outro exemplo, Isaac mimou Esaú até quando deu. Por outro lado, a esposa dele, Rebeca, mimava Jacó até quando deu. Irmão, pai e mãe tem que ser parceiros. Um pai não pode se juntar com o filho para ficar contra a mãe, e nem o contrário. Mas aí quando isso aconteceu, o que houve foi destruição naquela casa. Agora, o que seria criar os filhos segundo a instrução e conselho do Senhor? São 3 coisas. Primeiro, com alimento físico e espiritual. Se os pais não vêm à igreja, os filhos não virão. Se os pais não vêm à escola ministerial, os filhos não virão. Se os pais não vão à célula, os filhos não irão. Se os pais não oram em família e a sós em casa, os filhos também não vão orar. Se os pais não servem na igreja, irmãos, os filhos não vão servir. E essa é a realidade. Não tem uma outra diferença. Uma vez um ímpio, uma pessoa que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, falou assim, olha aqui, falou na rede nacional, falou assim, olha assim, vai para a igreja e crie seus filhos na igreja. Porque é melhor criar os seus filhos na igreja do que buscar eles na boca de fumo ou um dos presídios do nosso país. O cara nem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas ele sabe que nesse lugar, apesar das falhas e limitações, os filhos vão aprender princípios e valores que vão abençoar a vida deles. Mas isso é responsabilidade dos pais. Disciplina. Se o pai não corrigir o filho, ele vai crescer pensando que ele pode fazer o que quiser e viver do jeito que ele quiser. Mas uma hora alguém vai corrigir eles e vai ser a vida. Só que a vida não corrige com 2 coisas que os pais têm na correção. A vida corrige sem amor e corrige sem segunda chance. E é por isso que tem filho sofrendo na família, na carreira, nas emoções, porque não aprendeu que muitas vezes ele tem que respeitar regras e o direito de outras pessoas. Muitos casamentos estão sofrendo com isso, irmãos, porque filhos mimados, que nunca aprenderam a respeitar o direito do outro e abrir mão de si pelo outro, casaram com uma pessoa que espera que em algum momento ele abra mão de si para garantir a felicidade da casa, mas ele não sabe o que é fazer isso. Tem casamento sofrendo e acabando por causa disso. Os psicólogos da família, isso aqui é para pais de crianças principalmente, eles vão dizer que os pais precisam eliminar certos argumentos. Primeiro argumento que tem que eliminar: eles não sabem o que estão fazendo, não estão entendendo. Primeiro. Segundo argumento: eles são muito pequenos para aprender. São muito pequenos, mas o pior dos argumentos é: a gente sabe que não deve deixar, mas é tão bonitinho, é tão engraçadinho. 3 argumentos que nós temos que eliminar na criação dos nossos filhos. E sabe por que eles falam isso? Porque uma criança, quando faz algo pela primeira vez, sempre olha em volta para ver se agradou alguém. Se agradou, ela repete o comportamento, porque entende que agrado é aprovação. Olha a responsabilidade de desde cedo nós mostrarmos o certo e o errado. E o último caminho para conduzir os filhos na instrução do Senhor é o incentivo. Irmãos, os pais têm que ser os maiores incentivadores dos filhos. Os pais têm que ser os maiores promotores da felicidade dos sonhos dos filhos. E sabe qual é o problema, irmãos? Como que tem pai que fala mal do filho o tempo todo? Que critica o filho o tempo todo? E o pior, eles usam uma das piores coisas para a gente usar na nossa casa, sabe o quê? A comparação. Você viu seu primo? Ele passou no vestibular. Você não passa nem educação física. A gente não teve trabalho nenhum com o seu irmão, mas você dá um trabalho, hein? E a gente vai comparando, e comparar é destruir.
Guarda isso no seu coração, comparar e destruir, irmão. Isso vai destruindo a vida dos nossos filhos. Tem filho que ganha tudo porque ele é pidão. E tem um filho que não ganha nada porque ele é na dele. Não pode ter diferença. Pais que chamam os filhos de burro, de retardado, só por causa de um semestre ruim. Irmão, tem um monte de milionário no mundo, grande parte deles, que eram muito ruins em física, matemática. Eu não estou dizendo que é para a gente negligenciar a excelência nos estudos. Só estou dizendo para você não definir o seu filho por causa de um semestre ou de um ano ruim que ele teve. Quem é que está me entendendo aqui, gente? Nós precisamos incentivar os nossos filhos. Pai tem que promover filho, tem que incentivar filho. E isso para sempre. Irmãos, até hoje, com 31 anos, casado e pai, o incentivo dos meus pais faz toda a diferença. Assim como uma crítica também tem peso, irmão. Imagina o desafio de pastorear os seus pais, irmão. Meu Deus do céu. Você pensa que sabe o que é desafio? Vou chamar você para conversar comigo por um tempo. Mas é a realidade. Irmãos, eu sei que tem coisa que você nunca ouviu, que eu falei hoje aqui. E também tem coisa que você já ouviu, mas esqueceu. Mas eu quero clamar para que nessa noite a restauração de famílias não aconteça por causa de uma oração que eu vou fazer, mas aconteça porque cada um entendeu o seu papel dentro de casa. De repente você está escutando isso e está dizendo assim: pastor, eu estou ouvindo isso tudo aí e eu não tenho meu pai. Pastor, eu perdi a minha mãe. Pastor, o pai do meu filho, ele nos abandonou. E a gente vive sozinho, pastor, eu não sei o que vai ser da gente, eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa, eu já vi muito time jogando com um a menos e ganhando o jogo. Eu já vi muito time jogando com 2, 3 a menos e saindo vencedor no jogo. Então deixa eu falar uma coisa para você. A alegria da sua família não vai ser definida por aquilo que você perdeu, mas vai ser definida pelo favor de Deus sobre a sua casa, quando você entender que nele você pode todas as coisas. E Ele vai transformar a sua família, mesmo que incompleta, num testemunho do poder de Deus sobre aquele que acredita na palavra. Dores na família não são motivos para você não desfrutar o melhor de Deus, mas são oportunidades para você mostrar para esse mundo que existe o Deus do dia bom, mas também existe o Deus do dia mau. E por isso eu quero orar com você, porque antes que eu possa ter a bênção e o favor pleno de Deus sobre a minha casa, eu preciso tê-lo sobre a minha vida. Só existe um caminho para a felicidade plena na família, e é ter a condução de Jesus sobre a nossa vida. Será que nessa noite aqui tem alguém que quer começar uma nova história com a condução de Jesus? Uma nova vida com a condução do Senhor da família, do Senhor da vitória, do Senhor da conquista sobre a tua casa? Eu quero pedir para que toda a igreja feche seus olhos e entre em oração nesse momento, por favor. E vou pedir para que todos repita essa oração no fundo do seu coração, não precisa ser em voz alta, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que a minha família foi criada pelo Senhor. Eu também entendi que eu tenho um papel na minha casa. E eu quero te pedir perdão por todos os momentos em que eu falhei em cumprir o meu papel. Mas hoje eu quero te convidar para que eu comece uma nova história com a tua condução sobre a minha casa. Eu entrego a minha vida ao Senhor, Jesus. E eu faço no nome de Jesus, crendo que eu serei vencedor e vitorioso na minha casa, porque é o Deus da família que vai nos conduzir. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.